Boa noite, gente. Boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda, Mariana. Nosso terçou aqui, é terçou, né? Terçou. A gente não vai rezar o terço, não, mas é terçou, né? Seria bem-vindo. E como foi prometido, a gente está de volta com a nossa convidada da semana passada. Então eu vou deixar uma dica aqui. Se você não assistiu o episódio da semana passada, você vai voltar. Não sai daí não. Continua vendo esse. Não dá conselho errado, não, Ivina. E depois você assiste para você entender um pouco o percurso que fez com que a Mariana chegasse aqui nesse papo que hoje a gente vai bater, que é muito interessante, que tem tudo a ver com a condição humana, né? Com a busca humana. Sim. Mariana Bicalho, mãe do Lucas e da Laura, mãe de um adolescente, 14 e 9 anos, né? 9, né? Fundadora do grupo Mames, que é uma comunidade online no Facebook, mas que, assim, online até tem que colocar uma vírgula, porque, afinal de contas, tem muitos eventos presenciais, né? Sim. E na semana passada ela contou pra gente um pouco disso, já esteve na sede do Facebook 2 vezes lá nos Estados Unidos, então a gente conversou muito. E a Mariana, ela tem o lema, né, que ela traz para ela, e que acabou sendo o eixo, né, a missão. E ela tem essa frase, né, que é: mães felizes criam filhos felizes. E por causa disso foi estudar sobre felicidade, é isso? Falei bem o resumo? Mesmo, falo. Então é isso. Tem até certificada em programação neurolinguística, pós-graduada em psicologia positiva, bem-estar e felicidade, especialista em autoestima, certificada em inteligência emocional. Uma guru, né? Graduada em Direito, pós-graduada em Direito de Empresa, estudou... eu acho que isso aqui resume bem, estudiosa da mente e do comportamento humano. Porque quem quer fazer esses cursos é porque tem muito interesse para compreender o comportamento humano, e, sobretudo, o que passa no cérebro dessa mãe, né? Sim. E o que passa no cérebro dessa mãe? Foi o Mames que me levou para esse caminho, sabe? Porque justamente eu precisava entender o que acontecia ali. Não só dentro da minha maternidade, mas na maternidade das mães e também na interação entre elas, na nossa interação. Então, estudar sobre mentalidade, sobre comportamento humano, isso complementa muito o meu trabalho dentro do Mames. E hoje, inclusive, me fez, né, criar a minha mentoria também para ser mais certeira no que a gente transforma na vida dessas mães. Como que é essa mentoria, Mariana? Conta pra gente um pouquinho. A mentoria, ela surgiu de uma demanda, assim... O que acontece? O lema do Mames é: mãe feliz cria filhos felizes. Então, o que pressupõe isso? É uma maternidade leve. E dentro do Mames, todos os nossos projetos é para trazer leveza para a maternidade. Tudo que a gente faz no Mames, tanto conteúdo quanto os eventos, é para a gente fazer com que essa mulher enxergue que é possível ser mãe e ser leve. E ser feliz. E aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, a gente entrega isso, né? A gente entrega isso nos nossos eventos, mas e depois? Porque eu sei, por exemplo, quando ela vai no Mames Night, no dia seguinte, a gente recebe uma enxurrada de depoimentos falando assim: nossa, eu tô feliz, tô cansada. Explica o que é o Mami Night. O Mames Night o Mames Night é um evento. Pra quem não assistiu o episódio passado, né? O Mames Night é um evento só de mães, que é uma balada. Então, acontece de 2 em 2 meses. Inclusive, o próximo vai ser a festa junina, dia 5 de junho. De 2 em 2 meses ele acontece, a gente reúne 600 mães. Não, é de 2 em 2 meses? Menina, são 6 grandes eventos no ano. Sim, são. E é o Vale Night da mãe, né? É o Vale Night. Dia de semana e lotado. Isso é impressionante. É o Vale Night. Ela arruma alguém, né, na sua rede de apoio, quando tem, se vira nos 30 para conseguir lá curtir. É sempre numa quinta-feira. Começa cedo, começa às 7h30 da noite, o show acaba até meia-noite. Mas, as mames que gostam de ficar até mais tarde, cita aí alguns que já tiveram, só pra galera entender o nível do evento. Então a gente já Baianeiro, Chevette Hatch, Putz Grila, o Tatal do Araqueto, já veio, Reinaldinho, Terra Samba. Nossa, então é só show. Rock, axé e samba, tudo de bom. Eu fui muito movida pela banda, que eu acho super Som S.A. Teve os que é banda de baile, né? Banda de baile, que toca todos os ritmos. Que delícia. Mas a energia do evento é muito maravilhosa. E aí, eu ficava pensando... Aí, no dia seguinte, essas mães, elas estão, sim, do jeito que a gente quer que as mães vivam, né? Felizes, leves. Mas
E daqui uma semana, como que essa mãe tá? Ela vai precisar ficar dependendo sempre dos nossos eventos para ela se sentir assim, para ela se sentir bem com ela, para ela ter um momento só dela. E aí eu falei, eu preciso fazer mais. E foi por isso que a mentoria nasceu, porque eu quero entregar essa autonomia para essa mãe, que ela pode, ela não precisa do Moms Night, ela sempre vai ser muito bem-vinda no Moms Night, mas ela não precisa dele para se sentir leve, ela não precisa dele para ter um momento de autocuidado, para se sentir no direito de ser só ela, sem preocupar com a rotina, sem preocupar com o filho, sabe? Então, mas é individual, né? Uma mulher, eu fiz uma mãe te procura, aí você faz uma mentoria, um acompanhamento. A primeira mentoria eu fiz em grupo, agora eu não estou abrindo turma esse semestre, então eu estou fazendo individual. Que é muito mais frutífero, inclusive, Sim, né? Sim, que a demanda é bem particular, sim, né? Assim, muito bom. Isso. E aí eu volto na minha pergunta, o cérebro dessa mãe. O que os seus estudos te mostram? Porque eu queria entender um pouco disso. Tá. Que essa mãe está exausta. Que ela perdeu a identidade dela. Então, eu fiz pesquisa no MAMS. Então, mais de 70% das mamas, elas perderam a identidade. Elas não sabem mais quem elas são depois da maternidade. Teve um evento que a gente perguntou para uma mami. Ela falou assim, eu não lembrava nem de que eu gostava de beber quando eu saía de casa. Sabe? Então, assim, elas esquecem de que elas gostam. De que elas gostam. Elas não têm hobby, a maioria das mães não tem hobby. Então, elas falam que, nessa última pesquisa, todo ano a gente faz uma pesquisa de saúde mental no MAMS. Desde a pandemia, todo ano a gente faz. Inclusive, a atual está rodando, a gente faz nessa época do mês das mães. Elas falam que a saúde mental dela tá ok, mas na hora que a gente vai analisar as outras respostas, elas estão se sentindo exaustas, sobrecarregadas, sentem que não tem ajuda, ansiosas. Então, medicadas? Muitas tomam remédio, né? Isso não tem na nossa pesquisa. Você sabe que é um dado interessante? Para sondar, verdade, né? Não coloquei. Porque, como a pessoa é um dado sigiloso, que você pega como análise, né? Porque vale a pena sondar. Mariana, sabe por que eu estou dizendo isso? Eu me lembrei de um fato. Eu vou falar isso, aconteceu no ano 2000. 2000, tá? Uhum. Comecei a dar aula. Aí um dia eu estava vendo Café Filosófico na TV Cultura. Estava um psiquiatra muito famoso, Forbes. É um negócio assim. Ele é bem famosinho na internet. E ele falou uma coisa no um público que estava ali, tão chocante, que eu nunca mais esqueci isso. E olha que a gente estava falando no ano 2000. Nós não estamos vivendo a epidemia de saúde mental que a gente está vivendo hoje. Ele falou isso no ano 2000. E ele disse assim, que ele estava no congresso de medicina, que houve uma menção, um médico sugeriu, de psiquiatria, que se colocasse na caixa d'água de São Paulo, na água tratada de São Paulo, antidepressivo, porque aí já medicava a população toda. E que o que ele mais ficou chocado não foi com a sugestão do médico que estava no congresso, mas foi o fato de ninguém ter criado uma repulsa, uma revolta, que absurdo e tal. Nunca. Mas aí ele falou um dado, tem coisas que a gente não esquece, ele falou assim, se a gente puder abrir a bolsa de todo mundo que está aqui no auditório, agora eu não quero constranger, 90% tem um antidepressivo na bolsa. Falou desse jeito. Então, eu vejo isso hoje, né? Porque, como é que faz para lidar? Porque aí vamos falar de felicidade, então. Como que fecha essa conta? Meu filho, de 10, que é meio filosófico, ele tem uns comentários que são lacradores. Uhum. Mas na hora que ele me vê, assim, em muitas situações, ele fala assim, ser mãe é difícil, né? Aí eu sempre respondo, é muito difícil, mas é também muito maravilhoso. Sim. Fácil não é. Mas essa fala dele tem um peso. Né? Ele está vendo ali que existe um sofrimento, existe uma exaustão, existe um desgaste, existe uma piração total. Né? A ponto dos 4... E eu vivo, Mariana, vamos começar a mentoria? Eu vivo a seguinte questão. A minha questão eu tenho 4 filhos, as pessoas falam assim, nossa, que legal, mas realmente existe a rede de apoio interna, porque a mais velha tem 20. E o caçula tem. E aí tem outro, dizer assim, todo mundo ajuda todo mundo, mas em compensação eu tenho 4 demandas absolutamente diferentes. Faixa etárias, de faixa etárias, de demandas emocionais. Eu não estou falando, eu tenho as demandas financeiras, tudo isso, mas as demandas emocionais. E engana-se quem tem filho aí que acha que... Eu acho que é um caminho que está sendo construído bem. Mas eu, como presto serviços hoje, trabalho cada vez menos com fotografia e presto serviço para entidades, empresas, eu trabalho muito com celular. Então, eu vou fazer aquela plaquinha, estou trabalhando, porque às vezes você está fazendo coisas.
E aí, mãe, larga esse celular, dá atenção para mim, eu quero conversar. E quem mais pede? Os adolescentes. Querem tempo de qualidade para contar todos os dramas. E aí você precisa de tempo para isso. E aí o outro vem e demanda. Você acha que muda? Dá licença, a mãe é minha agora. Eu que quero ouvir, você sai para lá. Aí começa aquela discussão, e aí a coisa que mais cansa a maternidade, acho que é briga de irmão, né? Aqueles conflitos e tal. Então, assim, como que fecha essa conta, essa equação? Eu falo que a primeira coisa é que a clareza é um hábito, né? A gente precisa de clareza para a gente conseguir estabelecer os nossos valores, as nossas prioridades. Perfeito. Então, a gente tem que tirar um momento para a gente, que seja 5 minutos, que seja 10, para criar o hábito da clareza, de ter clareza. Feito isso, eu falo outra coisa também, que a gente consegue sim dar conta de tudo. Mas de qual tudo? Do nosso tudo. A gente só vai saber qual que é o nosso tudo quando a gente tiver clareza das nossas prioridades. Porque a gente tem demanda de todo mundo. A gente tem demanda do mundo, das cobranças da sociedade, das nossas próprias cobranças. E se a gente não sabe o que pulsa com, né, aqui dentro da gente com verdade, a gente vai acabar se perdendo mesmo nessas demandas, seja dos filhos, seja do trabalho. Então, a gente precisa ter clareza para estabelecer o que é importante para a gente. Aí, a partir daí, a gente vai dar conta desse nosso tudo. Que ainda está quase perfeito. Perfeito. Com a sua fala. Perfeito, porque eu descobri isso assim que minha filha nasceu. Eu acho que 2 coisas na fala da Ivna. A primeira delas é que a gente tem um contexto da maternidade romantizada. E isso a gente precisa desconstruir. Ter filhos é muito trabalhoso. Sim. Ter filhos dá muito trabalho. Então, acho que a gente precisa ter isso com muita clareza, para não ficar esse contexto romântico, que eu acho que esse é o primeiro contexto para frustração e talvez para o adoecimento. É o primeiro quesito. O segundo da clareza, para mim, é perfeito, porque caiu a ficha para mim logo depois que minha filha nasceu. E caiu a ficha e eu comecei a perceber assim, o que a Kênia quer. Porque eu percebi que a Leila precisava ver em mim e ver na mãe dela uma mulher que ela inspirasse, que fosse assim, uma inspiração para ela. Então, eu faço as minhas demandas, eu tenho o meu tempo de qualidade, eu tenho os meus momentos, assim, e coisas que eu jamais imaginaria que poderia ser até, assim, não foi nem pensado para inspirar a Leila. Eu estou cada vez me surpreendendo. Por exemplo, no ano passado eu resolvi virar a chave para melhorar a leitura. Então, ela me vê lendo todos os sábados ou domingo deitada, né, tal. Leila já está no 3º livro da série Diário de Banana. Sim, livrinho que ela comprou no domingo. Ela tem 8 anos. Ela tem 8 anos. Livro de 250 páginas. Assim, não é o número de páginas, mas é... Mamãe, eu posso ter um clube de livro? Pode, filha, pode ter. Assim... E foi bonito demais, sabe por quê? Como é que o exemplo, né, que fala arrasta. Assim... Tem um psicólogo famoso na internet, que é aquele Rossandro... Ai, eu sei o sobrenome dele, mas ele é bem famosinho, um nordestino, que tem um sotaquezinho, ele vive nos programas, e ele fazendo um podcast sobre a série Adolescência, foi uma das melhores análises que eu vi, e ele falou assim, os nossos filhos são péssimos em nos ouvir e mestres em nos imitar. Eu acho essa frase muito... E aí a Kênia fez uma campanha muito bacana de recolher livros com tanto de galera para doar para a biblioteca que o padre Júlio Lancelotti tem em São Paulo para a população de rua. Você precisa ver elas montando caixa, a Leila ajudando, envolvida no processo. Então, a leitura vai tomando essa arrecadamos parte, né? 141 livros, assim, até que foi pouco, né? Assim, mas bom demais. É um movimento. Eu acho que mais do que um número de livros é um movimento de entender que aquelas pessoas em situação de rua, elas têm tanta condições de ter acesso à leitura como a gente. E a leitura, na minha condição de professora, eu acho que é transformadora, né? Ela abre portas. Mas retomando o contexto da clareza, eu fico sempre com uma frase do Leandro Carnal, que fala que consciência é a chave da transformação. Então, quando a gente virou ali, você tem consciência naquilo, sem consciência não adianta. Então, a consciência é a chave da transformação. Acho que ela é realmente, isso, assim, a partir do momento que você tem clareza do que você quer para a sua vida, você transforma tudo, você tem, assim, um desenho. Sim. Claro que, por exemplo, o povo fala, né, assim, a primeira vez que eu fiz uma viagem para correr, não, você foi correr, você deixou sua filha? Deixei. Era minha vontade de ir fazer a corrida. Eu ia antes por Rio, mas acabou não dando certo. Eu fui primeiro fazer as 10 milhas da Garoto no Espírito Santo. Fui num fim de semana.
foi uma operação de guerra, traz a minha sogra para cá, daquela confusão toda, meu marido trabalhando, e fui sensacional, assim, eu acho que a gente entender que a gente cria filho pro mundo, ela vai crescer, vai ver, então ela vê a filha dela, a mãe dela, né, assim, tendo sonhos, os objetivos, né, esse ano vai ser muito legal, porque uma das minhas provas-alvos, que é a Três Fronteiras, ela não vai, vai só eu. Mas a prova do final do ano, que é a São Silvestre, vamos todos da família. Legal. Então ela já está toda feliz. Mãe, nós vamos voltar para São Paulo. Você vai, filha, você vai ajudar a mamãe a correr brigadeiro lá, subir a brigadeiro. Então, assim, é muito legal ela perceber que eu tenho, o pai dela é no futebol, a mãe dela é na corrida, né, em outras questões também, mas você ter essa individualidade que é muito difícil. Sim. O sentimento de culpa que a mãe carrega é grande, né? Tipo assim, não, mas você deixa... E se você deixar, né, o povo de fora falar, piora. Mas você vai deixar... com esse julgamento, você vai deixar, né, o outro lá... E até o auto-julgamento, né? Porque também a gente tem um julgamento interior. Vamos falar mais dessa clareza. Eu gostei muito dessa coisa, porque ela pegou uma frase do Leandro Carnal e fala assim, a consciência é a chave da transformação. Será? Eu tenho minhas dúvidas em relação a essa pergunta, porque tem muitas coisas que na vida, no geral, não só da maternidade, a gente tem a consciência. Não falta consciência, até porque se faltasse a consciência a respeito disso, você estaria vivendo um mundo paralelo, né? Mas existe uma questão chamada circunstâncias, que ela não pode ser tirada desse tabuleiro, né? Entende o que eu estou dizendo? Porque, assim, tem clareza e tem escolha, óbvio, é o princípio de todas as coisas, mas existe uma questão chamada circunstância. E a minha grande crítica e preocupação com o discurso da felicidade, Mariana, é exatamente isso. Muitas vezes tira desse discurso a circunstância e coloca todo mundo numa condição meio de igualdade, como se todos tivessem ali as mesmas condições não tem mesmo, né? Financeiras, emocionais, de rede de apoio, até de clareza, de cultura, de formação, para dar aquele passo que é colocado ali para todo mundo, como se todo mundo desse conta de dar. Eu vou começar falando uma coisa que vai até soar um pouco piegas, assim, mas é verdade. A felicidade, ela está dentro. E tem um dado sobre as circunstâncias, que a circunstância, então a sorte que a gente fala, ela é 10% só da felicidade. Os outros 40 dependem da gente, e os outros 50, e esses 50, eles falam que é genética, mas isso é uma definição de 2005, e hoje com a epigenética eles já estão mudando esse percentual. Mas aqui o que importa pra gente é que 10% só são as circunstâncias. É muito pouco, né? Eu ia falar exatamente desse dado aí da psicologia positiva, né? Com essa definição de escala, né? Então, se você tem mais de 40%, tá na sua mão. Sabe? Eu sei que existem realidades diferentes, realidades muito desafiadoras, que às vezes a gente nem consegue se colocar no lugar ou sequer imaginar, mas a gente consegue construir a partir do que a gente tem. O que está disponível para mim? Eu falo, né? Outro dia eu falei assim, eu não vou ficar dependendo das políticas públicas, da licença maternidade ser igual, ser uma licença conjunta, não vou ficar dependendo disso, porque eu não sei que dia que vai acontecer. O que eu tenho hoje? O que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? Sabe? Então, assim, eu acho que a consciência é o primeiro... A gente só consegue mudar a partir do momento que a gente toma consciência. É o primeiro passo. E as circunstâncias, elas podem sim dificultar. Com certeza vão dificultar em vários casos, mas tem muito na nossa mão também, sabe? Na maneira que a gente enxerga, na nossa mentalidade. Tem muita coisa que depende da gente que a gente não está fazendo, que muita gente não está fazendo. Eu acho também que às vezes a gente fica pensando em mudanças radicais, né? O que eu descobri para minha vida, eu sempre fui do 8 ou 80, ou faz tudo ou faz nada. Então eu descobri que talvez o segredo está no meio. Assim, o segredo, né? Bem Aristóteles falando, tá no meio, assim, tá no equilíbrio, tá naquilo que você faz pouco, mas faz com constância. Então eu sou a pessoa da constância. Eu faço pouco do que eu consigo, da minha consciência, do que eu sei que eu tenho que preciso transformar, mas pouco. Mas o pouco, de forma repetidamente, ele se torna muito, ele se transforma, né? Então, assim, isso foi um grande ganho. Acho que para mim foi uma das maiores conquistas perceber que, Kênia, você não vai conseguir trocar tudo de uma vez. Então, o que você consegue? Isso. Então, vamos com isso, vamos aos poucos, né? Então, assim, o pouco de forma constante e ter a clareza também de que, assim, cada dia conta, assim, sabe? Cada dia conta, assim, cada dia é um recomeço, assim, e recomeçar é o movimento da vida.
a gente nunca vai estar nessa constância, assim, o esquema da felicidade, a gente nunca vai estar só lá em cima, né? A felicidade, ela precisa, inclusive, dos contrastes, né? Você precisa de ter os contrastes para você viver esse desenho, né? Eu adoro, para mim, a melhor metáfora da vida é a metáfora, o desenho, né? Visualmente, você pensa a vida, eu penso a vida como um desenho de eletrocardiograma. Porque o coração bate igual a vida é, né? E quando a vida não bate mais, quando não existe vida, está a linha reta. Então, muita gente, eu acho que está com o coração batendo com linha reta. Literalmente, assim, né? Assim, morto, vivo. Assim, porque perdeu o pulsar, assim, faz parte da vida os tempos de baixa, faz parte das vidas do tempo de alta. E a escolha dos 40% é que eu faço todo dia quando eu levanto. Exato. Mesmo que seja dias difíceis. Eu brinco, tenho que fazer em dias bons, em dias ruins. Porque é isso, né? É esse pulsar. Mariana, eu já vi várias pesquisas assim, lendo, né, em reportagem que aparece, essas pesquisas de Harvard sobre felicidade. O dado que sempre me chamou atenção, e esse eu concordo em gênero, número e grau, é que a felicidade, ela está muito ligada à qualidade das relações que a gente cria. Sim. Né? Então, de certa forma, voltamos em comunidade aqui, né? Com o tema da comunidade, porque é a qualidade das relações que, na verdade, é a grande riqueza. E também, pensando numa coisa piega, será que a gente vai falar? A gente fala assim, caixão não tem gaveta, na hora da morte ninguém pensa na conta bancária, ou pensa nas viagens que fez, ou no status, naquilo que fez, mas ela vai pensar naquilo que ela construiu de afetos e tal. Mesmo, essa é a grande questão da vida. Pelo menos tudo que a gente lê a respeito desse momento é isso. Mas eu vi uma reportagem essa semana, eu até mandei para você, falando assim que a geração Z, da geração Z. ela tá achatando a curva da felicidade. Que segundo essa pesquisa fala o seguinte, que geralmente a felicidade ela é muito associada à juventude. É como se existisse uma curva natural que fosse assim, na juventude a galera é feliz por causa de saúde, energia, faça o que quer, bem sabemos o que é. Depois tem essa fase que eu chamo que é a fase do limbo, né, no bom sentido, de pagar contas. É o verdadeiro, chegou o boleto, ter filhos e tal, e que é uma mistura de sentimentos que talvez as pessoas não estão sabendo nominar, né? E que, então, a curva natural seria juventude alta, aí ela tem uma queda nessa fase de alta produtividade, que depois dos 50 para os 60 é que costuma retomar esse sentimento de felicidade. Mas que agora não, parece que a geração Z, ela vem mudando isso aí e trazendo um dado de que a felicidade não está tanto nisso mais, como era para a juventude. Você sabe alguma coisa? Eu acho isso é muito significativo esse dado, tem né? muitas pesquisas legais, assim. Por que acontece? As pessoas, onde que a nossa geração buscava felicidade? Onde que as pessoas ainda, em geral, buscam a felicidade? Elas estão buscando a felicidade em coisas que não vão dar felicidade para elas. Exato. Então, assim, as pessoas buscam felicidade no dinheiro. Tem pesquisa já falando que o dinheiro não traz felicidade. Ele traz uma certa satisfação até um certo ponto. Ultrapassado esse ponto, não traz felicidade. Elas buscam onde? Na aparência, na estética. Também tem pesquisa falando que não. Também não resolve. Tem pesquisa para rebater todos esses elementos que as pessoas buscam em bens materiais. Não é isso que traz felicidade. Então, é isso. Quanto mais... Fama, né, gente? Você vê esses influencers famosos com depressão profunda. Exato. Então, ela está condicionando a felicidade dela a algum fator externo ali. E ela está buscando... Enquanto ela está buscando aquilo ali, ela está sendo menos feliz. Então, existe esse termo que é o paradoxo da felicidade. Quanto mais as pessoas buscam ser felizes, menos felizes elas se sentem. Porque, primeiro que a felicidade não é uma busca, não é um destino, né? A felicidade é um estado, caminho, né? é um caminho, é um estado de felicidade. Ali, né? Não é o fim, é o meio. Então, a gente tem que buscar a felicidade é nas relações, é no espiritual, é no movimento do corpo, é no intelectual, é isso que a gente cultiva e que traz felicidade, é no sentimento de gratidão, é isso que vai trazer esse bem-estar, né? Esse estado de felicidade. Então, as outras coisas onde as pessoas costumam buscar a felicidade, já tem dados aí, que depois eu posso até mandar para vocês, se vocês quiserem, mas já tem dados aí que não é isso que traz felicidade, sabe? O próprio estudo de Harvard, né, que foi um dos maiores estudos de felicidade, 75 anos pesquisando, né, as pessoas assim, acompanhou a vida delas.
praticamente toda, né? Ele aponta exatamente isso, assim, e no final, a partir de uma certa idade, que eles vão perceber que, na verdade, está muito mais no contexto do bem-estar, nas relações feitas. A relação, o contexto relacional, ele é um divisor de águas, não só para a questão da felicidade, mas também para o adoecimento mental. Para a longevidade, porque pra Alzheimer, para tudo. Então, a gente tem aí, assim, as boas escolhas, né? Porque a gente tem um adoecimento mental já catalogado como doença nos locais de trabalho, mas ali, assim, você tem uma certa pressão que é difícil escolher com quem você trabalha, mas você tem milhares de outros contextos de relação na sua vida. A sua vida não se resume ao trabalho, em que você pode escolher as relações que são saudáveis, que te dão fôlego, que te dão vida, que te dão sonho, que alimenta as suas condições de bem-estar, né? Assim, o desenho de liberação no corpo, né? De prazer, né? Pessoas que falam, eu gosto de estar com ela sempre me põe para cima, ela sempre... são coisas que ajudam, me faz perceber o quanto eu sou boa, então... escolhas de relacionamento, né? Eu falo que a gente tem que ser intencional em tudo que a gente faz. Na escolha dos lugares que a gente frequenta, na escolha das pessoas que a gente se relaciona. Todas essas escolhas, elas vão contribuir para o nosso bem-estar. Então, essa coisa do viver no piloto automático, né, que é muito das mães também. Hoje, a gente, de manhã, estava participando de um encontro falando justamente sobre a presença, né, como que é importante a gente sair desse piloto automático, porque senão a gente não sente, a gente só é feliz no presente, porque a gente só é feliz quando a gente se percebe feliz. Então a gente precisa estar inteiro para a gente sentir que a gente está sendo feliz, né, para a gente se perceber feliz. Gente, mas se felicidade está muito relacionado às relações, nós estamos diante de um grave problema, né? Porque a gente tá vendo aí mães de boneco, reborn, pessoas namorando robôs, uma certa tendência, me parece, de viver sozinho. Eu não estou em julgamento, estou trazendo dados, né? Que tem crescido muito essa coisa. Eu gosto de morar sozinho, eu gosto da minha solidão e tal. Eu dou um nome bonito para ela, que é solitude. A gente tem visto esses movimentos pipocando aqui e ali. E se a gente tem essa clareza da importância de relacionar, né? A gente já trouxe aqui esse tema sobre envelhecimento várias vezes, né? A pirâmide da Previdência. Está invertida, os poucos filhos, né? Tudo que vem pela frente, né? Quem vai ser, com quem que eu vou passar a minha vida. E essas pessoas que estudam longevidade falam muito sobre isso, né? Constrói relações agora, porque lá na frente não adianta querer criar uma relação depois que você está idoso e precisando de ajuda, não. E o dado é 90% das pessoas vão morrer dando trabalho. Né? Isso aí quem fala é a Ana Cláudia Quintana Arantes. Aí eu pergunto, nós estamos diante de um grave problema aí pela frente, né? Ou já está dado, não? Eu acho que já está acontecendo, mas aí vem também a nossa missão como mães, né, gente? De educar essa geração aí, de mostrar para eles a importância de amizade, de bons relacionamentos. Eu acho que é um desafio enorme, né? A conexão, ela vem se perdendo, a conexão genuína, ela vem se perdendo com tudo isso, com a tecnologia, com tudo isso que você citou. Então, eu me sinto muito responsável de trazer para os meus filhos essas questões, sabe? Você viu a série Adolescência? Vi. O que você achou? Você achou... Pesado, né? Além do pesado, né? Que é pesada e tal. Porque, assim, a gente tem esses movimentos no país, né? Você fala daquilo exaustivamente, você vê nas redes sociais, na imprensa, todo mundo fala daquilo. Daqui a pouco aquilo apaga, né? Até que esses dias eu vi um post sensacional, né? E se a série Adolescência fosse com uma menina? O que aconteceria? E aí veio trazer estudos que, no caso das meninas adolescentes, não caminha para o lado do homem, que quer mostrar sua masculinidade, sua força, e chega a fazer a violência e até matar. Mas na automutilação, no suicídio, nas doenças relacionadas ao corpo, transtornos alimentares, isso tudo que vem junto desse pacote de não pertencimento por parte da menina. Né? Então, as coisas estão sendo colocadas. Né? Na verdade, é o quê? Conversa com robôs, eu faço terapia com robô,
Isso está sendo colocado aí o tempo todo. O que é isso? A gente fica aí brincando, que bonitinha, a inteligência artificial é linda. A gente faz os animes, a gente brinca com isso, entra nas trends, faz não sei o que e tal. Só que, na verdade, isso não é nem a ponta da ponta da ponta do que essas grandes empresas estão construindo em torno disso enquanto tecnologia. E o que isso pode virar mais para frente, né? Não estou aqui fazendo um movimento contra, não. É um caminho irreversível. É irreversível, mas eu acho que a gente tem que ter inteligência emocional para saber usar. Eu sempre tive, desde o início, eu sempre tive medo da inteligência artificial. Eu falei assim, gente, como vai ser a vida com isso, né? Eu sempre tive medo. E eu tenho receio ainda das consequências que isso vai... Gente, hoje a gente... Tem vídeos muito realistas de pessoas fazendo, né? De pessoas que já morreram e revivendo as pessoas, de pessoas se relacionando, pessoas que nunca se viram na vida se relacionando juntas. O que isso vai causar, né? Na cabeça das pessoas, o que isso vai interferir nas relações, né? A fronteira também entre o real e o fake, né? Porque também, assim, tem vídeos feitos com tanta inteligência que... Sabe aquele seu amigo que, assim, que toda vez que ele posta alguma coisa ou que ele comenta alguma coisa, você pode parar para ler porque ele filtrou, ele leu, ele acompanhou e o que ele traz é sempre ler? Imagina se seu amigo cair num vídeo de inteligência artificial, compartilhar e alguém virar para ele nem se perdoa. Sim. Ele fala assim, meu Deus, eu não acredito que eu caí nisso. E ele tinha caído, porque é muito perfeito. Tem hora que você não consegue ter os elementos para distinguir que aquilo é uma fonte de verdade, né? Eu acho, voltando ali na série, eu acho também que tem várias questões, assim, a serem observadas, né? A gente está falando de ser intencional, eu falei, né? De ser intencional nos ambientes que a gente se coloca. Gente, me chamou muita atenção naquela série, o ambiente escolar. Não sei se chamou a atenção para vocês, mas que ambiente escolar é aquele, né? Que o menino estava inserido, que as pessoas... Aquelas interações me chamou a atenção. Isso, com certeza, influencia. Todos os ambientes que a gente se coloca influencia na nossa identidade, nos nossos comportamentos, né? A questão da presença também. Às vezes a gente está presente, está em casa, presente ali 24 horas, mas presente fisicamente só, né? A gente não consegue perceber o que está acontecendo e nem quero aqui trazer também esse peso dessa culpa para os pais, não, porque... Eu sei o quão desafiador. É muito maior do que simplesmente culpar A ou B, né? Exatamente, né? Na verdade, a gente está falando de algo que é bastante complexo, né? A gente está aí com... Não dá para trazer análise simples, mas é a mãe, é o pai, é a escola, ou é a família. Tem tantos elementos ali que a gente precisa analisar. A sociedade, né? Como um todo. A gente tem aí várias frentes, né? E aí, assim, eu sempre tenho uma visão um pouco mais positiva de tudo isso. Assim, eu acho que se a gente fizer um mergulho nesse lado aí, a gente vai ficar enlouquecido, porque realmente são muitas questões, né? O ano passado eu fui no encontro do Sebrae, Festival, e lá tinha um especialista em inovação, e ele inclusive cuida das causas de transformação do Catar, que hoje tem a maior economia, é o petróleo, mas ele já sabe que daqui a algum tempo não vai ser essa a fonte de energia, então eles já pensam em mudar. Então, é a empresa dele quem cuida disso. E ele trazia dados que eu falei, nunca vi isso na vida, de que já existe produção de carne. Eu estava lá, eu vi isso. Sensacional, né, Luiz? Aí, sobrenome. Eu comecei a seguir ele depois desse evento. Então, com 3 DNA de vaca se faz carne, e as pessoas já comem isso. Então, a gente está num contexto disruptivo, até o último fio de cabelo. Sim. Porque pensa no Brasil, que é um país agropecuário, como que isso vai se dar daqui a algum tempo? Então, assim... foi um divisor de águas, foi algo que abriu a mente. Falei, meu Deus, tanta coisa disruptiva que tem acontecido, e que a inteligência artificial do que a gente está vendo é nada. É um grão de areia, assim. Então, assim, aí, é só para dizer que existe muita coisa acontecendo, mas eu volto para a minha fala inicial. Bom, Kênia, no seu universo, com as suas circunstâncias, com o que você acredita, com o que você tem clareza, o que é possível fazer hoje? Né? Porque senão a gente acaba ficando mergulhado em questões que não são da nossa alçada, que a gente não vai dar conta. Sim. E a gente fica quase que sufocado. Porque quando ele falou isso, assim, você estava lá. Não estou mentindo, então, porque a gente escutou juntas do Luiz Candreva. Né? Acho que assim. Alguma coisa assim. Sensacional. Eu também comecei a segui-lo no LinkedIn e tudo mais, que o cara é especialista em inteligência, em inovação. Então, você pensa
pensar que a gente já tem em supermercado carnes produzidas com 3 DNA de vaca, a gente está pensando anos-luz, assim, a gente está muito à frente. Então, eu acho que a gente, para voltar, né, para a lógica da felicidade, eu já tive um programa que chamava Dose de Felicidade. Era Dose exatamente por causa... Era um acrônimo, né, formado com a primeira letra de cada um dos neurotransmissores que liberam as sensações de felicidade no nosso organismo, né, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. E lá a gente trabalhava exatamente esses elementos. No cotidiano, o que pode ser feito? Né? Porque senão a gente fica nos devaneios, assim, né? Assim, o que é possível fazer para liberar mais endorfina? Porque ela, eu garanto, se você correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, você vai sair feliz. Eu garanto que se você tiver uma alimentação, ou seja... Inclusive, a gente começou falando dos antidepressivos, né, no início, e o exercício físico, gente. Hoje a gente tem os médicos aí do estilo de vida, né, que eles receitam atividade física. Ou associo, quando não tem outra opção, associo a atividade física aos medicamentos, que dependendo do que a pessoa precisa, às vezes vai precisar ser associado. Mas está comprovado, a liberação no organismo, ela tem, eu vivo isso na pele, ela tem algo que é real, assim. Então, é pensar assim, opa, a gente tem pistas aí de o que está ao meu alcance, o que está ao meu alcance, o que é possível fazer com o que está ao meu alcance, dentro daquilo que hoje a gente já tem aí disponível, balançando o braço aqui até, que tem disponível, né? Então, assim, opa, o que vai me fazer? Há um problema, né? Assim, a dopamina, que é o carro da vez. Há um perigo aí com os tigrinhos da vida, com os jogos, mas não tem só isso. A gente tem milhares de metas da vida, coisas pessoais, que a gente também teria essa liberação de dopamina ao cumpri-la, ao fazê-la. Opa, acabei de ler o livro, acabei de fazer uma corrida, acabei de conseguir ser fiel. Celebrar as pequenas conquistas. Né? A gratidão, ela é assim... fundamental na nossa vida, né? Assim, sabe uma outra coisa que eu falo que é importante? É o tempo de recuperação. São as pausas necessárias. Hoje está todo mundo tão numa rotina louca que muita gente culpa o estresse, né? E aí tem uma analogia muito legal. Quando a gente está fazendo musculação, a gente está estressando o músculo ali, né? Mas para a gente ter um resultado efetivo da musculação, a gente precisa da pausa, a gente precisa da recuperação. Do tempo de recuperação muscular. Do tempo de recuperação. E com a gente é a mesma coisa. A gente culpa o estresse, mas o estresse ele é necessário. Ele vai levar a gente para vários lugares, ele vai fazer a gente se questionar, enfim. Mas a gente não está dando pausa. A gente emenda uma coisa na outra e a gente não tem essas pausas de recuperação, sabe? Eu incluí na minha vida, tipo assim, recentemente, posso falar que é recentemente, mas... meditação, que era uma coisa que eu achava impossível de fazer. Né? Impossível, porque eu sou muito agitada, sempre fui ansiosa e tudo. E eu falei assim, gente, como isso me traz essa sensação de bem-estar, dessa pausa necessária, desse momento de recuperação, às vezes 5 minutos, sabe? Quem não tem tantas 5 guiadas, minutos, né, que é fácil de usar. Tem muito recurso, assim, pra gente usar. Mas é isso, a gente precisa ser intencional. A gente precisa entender o que a gente busca, o que a gente quer, né? Acho que a palavra que resume bem esse episódio é clareza, né? Eu acho que é ser intencional. Você só pode ter intenção se você tem clareza. Exato. Né? Onde você quer chegar, o que você quer, né? E onde você está, né? Mariana, eu queria te pedir um favor. Sim. Meio assim, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, ó, que é sua, que a gente está chegando ao final do programa, eu queria que você deixasse uma mensagem para essa mulher mãe que te escuta, e que sente exatamente esse peso, assim. Muitas vezes parece impossível de ser modificado, né? O que você diria para ela? Sim. Bom, a minha bandeira é da felicidade, do autocuidado. Então, o que eu falo? Olhar para você, se cuidar, não é egoísmo. É necessário, é só quando a gente olha para a gente que a gente consegue olhar para o outro. É só quando a gente cuida da gente que a gente consegue cuidar do outro. É simples, mas é desafiador. Então, essa é a minha mensagem, sabe? Se dê um tempo, se dê de presente esse tempo, ele é necessário.
E, Mariana, e dentro dessas pausas tem os eventos. Sim. O evento não deixa de ser uma pausa na perspectiva do com certeza, entretenimento, sim. né? Claro. Sim, ainda mais quando você consegue liberar, né? Você tem um dia só pra você, né? Que É, delícia. nem é Como a preciso um dia, Ivna no caso, fala, é é uma noite, um dia pra mulherar, né? Um dia de mulherar. É. E o próximo agora, né? Daqui a pouco a gente entra no mês das calorias, né? Que é o mês de junho. Santo Deus. Onde a gente canjica grossa, caldo, doce e tal. Senhor E glorioso. dia 5 de junho tem a festa junina das mames. Fala um pouquinho como é que é, se a pessoa quiser participar, o que ela tem que fazer. Sim, no nosso Instagram é @portalmames, tem todas as informações dos nossos eventos. O próximo é a festa junina, que vai ser um evento para 600 mulheres, com o tema vai ser sertanejo. Então a gente vai ter 2 shows sertanejos, comida típica, e é um ambiente muito acolhedor e seguro. Todas as mulheres são bem-vindas. Então, se você é mãe, se você é só mulher... detalhe, não leva marido e nem filho. Não, Tem que não deixar bem pode. claro isso. Proibido, não pode, entra. Proibido, pode, não gente, entra. não pode. O tempo é seu, esse é o Sim, seu momento. O momento é esse. Então, Mariana, muito obrigada. Espero que você tenha Obrigada. gostado, Adorei. que volte mais vezes. A gente quer agradecer muito sua disponibilidade, seu tempo, seu conhecimento aí compartilhado. Pedir para você que ainda está chegando aí agora, que não segue o nosso canal, Viva Sua Real Beleza Canal. E toda terça-feira, às 19h03, a gente dá 3 minutinhos aí, 19h03 a gente está aqui, trazendo um conteúdo de muita relevância, você pode ter certeza. E também seguir o nosso Instagram, Sou Diva de Verdade, @SouDivaDeVerdade, lá a gente coloca os cortes. E aí é legal, né? Porque conduz ao conteúdo. Pelo menos eu sou muito assim, eu sugo as pessoas na internet, vejo um corte, acho legal, vou pro Vai lá pro episódio. episódio. Tá bom? Então, muito obrigado. Vamos E lá o pro brinde, porque diva Pode. pode. Igual mami, gente. pode. Mami também pode.